E seja muito bem-vindo a mais um episódio do projeto Mão na Massa. Durante uma semana você vai aprender tudo o que você precisa saber antes de realizar a abertura da sua empresa como infoprodutor. Se eu fosse você, eu não perdia isso por nada. Os salários decorrentes dos contratos de trabalho são uma obrigação das empresas. Deve-se remunerar os funcionários até o 5º dia útil de cada mês. Mas além dos salários correntes, também é uma obrigação prover os encargos trabalhistas e sociais. Esses encargos eles precisam ser contabilizados e planejados, para não causar nenhuma surpresa ao receber a folha de pagamento. Por isso, é muito importante conhecer a legislação trabalhista, quais são os encargos trabalhistas e sociais, além de saber como calcular os impostos trabalhistas. Dessa forma, você saberá quanto custa um funcionário para a empresa, para poder acertar nas decisões de contratação e manutenção desse funcionário, levando em consideração o valor total do custo e não somente o salário. Assim, a folha de pagamento será calculada da forma correta, além de ser completamente provisionada e dentro de uma estimativa de despesas, para que você possa conhecer os encargos trabalhistas e sociais e se preparar para uma contratação de funcionários, podendo planejar de forma financeira o gasto mensal da empresa. Mas o que são esses encargos trabalhistas, né? Os encargos trabalhistas são todos os valores pagos ao colaborador, previstos pela consolidação das leis do trabalho. Esses valores são benefícios garantidos aos trabalhadores, além dos salários decorrentes do trabalho, não sendo caracterizados como salário direto, por serem valores extras referentes ao salário vigente. Quais os principais encargos? Como você já sabe, os encargos trabalhistas são valores pagos aos colaboradores, além de sua remuneração salarial. Esses pagamentos são exigidos por lei. Os principais encargos são férias, 13º, salário, fundo de garantia, licenças remuneradas, adicionais e vale transporte. Agora que você já sabe quais são os encargos trabalhistas devidos aos colaboradores, o que acha de conhecer um pouco mais sobre eles? Vamos falar um pouco sobre férias. Esse encargo ele deve ser pago até 2 dias antes do período a ser gozado e deverá incidir também o adicional de 1/3 do salário referente ao período. Para garantir que as férias sejam cumpridas em rigor à lei, é importante manter o controle de jornada do colaborador da forma correta, pois há algumas orientações importantes, as quais a gente vai estar falando sobre isso. Dentro do artigo 153 da CLT, prevê que a cada período de 12 meses de contrato de trabalho, o colaborador seletista ele teria direito a férias. Mas você sabe quais são as proporções citadas nesse artigo da CLT? Vamos entender isso. Então, o trabalhador que teve 5 faltas, ele recebe ali 30 dias de férias corridos. Agora, quem teve de 6 a 14 faltas, recebe somente 24 dias. Se você faltou de 15 a 23 dias, vai receber 18 dias somente de férias. Agora, para quem faltou de 24 a 32 faltas, receberia somente 12 dias. Atente-se também para a lei de número 13.467, que em seu artigo de número 143, prevê a questão das férias fracionadas. Desde que haja a concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Falaremos sobre o 13º salário. O 13º salário é tido também como uma gratificação de Natal e ele está previsto na lei de número 4.090, decretada em julho de 1962. Essa lei, ela decreta que o 13º salário ele será pago a todos os colaboradores que cumprem suas funções em regime CLT. O cálculo do 13º salário ele é proporcional a 1/12 de salário por mês trabalhado no ano vigente. Esse pagamento ele pode ser feito pela metade, entre fevereiro e 30 de novembro, sem descontos de encargos sociais. A outra metade deverá ser paga incidindo os descontos até dia 20 de dezembro.
E também é obrigatório que, em casos de desligamentos, o colaborador receba o 13º salário de forma proporcional aos meses trabalhados. O pagamento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é um dever de toda empresa que contrata colaboradores em regime de CLT. A função do FGTS é resguardar o trabalhador em casos de demissões sem justa causa, sendo uma maneira de prover recursos financeiros para uma situação de emergência, como o desemprego. Além disso, esse encargo ele pode ser utilizado também para programas de financiamento de imóveis. O FGTS geralmente equivale a 8% do salário bruto mensal do trabalhador e ele precisa ser pago pela empresa contratante todos os meses. Esse fundo ele pode ter uma conta ativa relativa ao trabalho atual e contas inativas relativas a trabalhos anteriores. Falaremos sobre licenças. Existem dois tipos de licenças e ambas são previstas pela CLT. As licenças remuneradas são aquelas em que o trabalhador receberá o valor do seu salário mesmo não trabalhando. Enquanto as não remuneradas são aquelas onde o colaborador não receberá o seu salário pela empresa. As licenças remuneradas mais comuns são licença maternidade, licença paternidade, licença nojo, licença médica e licença por período militar obrigatório. Iremos abordar com detalhes cada uma delas nesse vídeo. A licença maternidade é um auxílio concedido a mulheres gestantes, mas além da licença também existem algumas concessões a serem realizadas para promover o bem-estar e o cuidado da mãe com um novo bebê. Veja o que a CLT prevê para licença nesses casos. A empregada gestante ela tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego ou do salário. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto ou ainda na ocorrência do parto, quando o bebê nasce de fato, que seria a certidão de nascimento. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em até 2 semanas cada um, mediante atestado médico. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias previsto neste artigo. É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário, os demais direitos. Transferência de função, quando as condições de saúde a exigirem, assegurando a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. Caso a empregada seja parceira da empresa cidadã, essa licença pode aumentar em até 60 dias, compondo um prazo total de até 180 dias de licença maternidade. Falaremos sobre a licença paternidade. A licença paternidade tem como objetivo permitir maior envolvimento do pai com a família nos primeiros dias após o nascimento do filho, além de promover o bem-estar e descanso aos pais. Essa licença também poderá ser estendida a pais que realizarem a adoção de uma criança. Apesar da CLT prever apenas 1 dia de licença, a Constituição Federal garante que os pais tenham acesso a 5 dias de licença paternidade. Também há a possibilidade de aumento do dias de licença caso a empresa seja vinculada ao programa Empresa Cidadã. Licença nojo. Apesar do nome ser esquisito, ela tem um contexto bastante importante. Nojo significa luto no português de Portugal. A licença nojo permite que o trabalhador se ausente em casos de perda de algum dos seus familiares, sendo pais, filhos, avós, irmãos, netos e cônjuge. Vejamos o que a CLT prevê nesses casos
lá no artigo de número 473. O empregado ele poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Falaremos sobre os principais adicionais. Os encargos adicionais são muito importantes para compensar o colaborador que trabalha fora dos padrões mais comuns. Esses encargos também são previstos e regulamentados pelo artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, tornando-se obrigatório o pagamento pelas empresas contratantes. Falaremos sobre a insalubridade. Esse adicional é aplicado para trabalhadores que são expostos a riscos durante a execução do trabalho, mas ainda assim é um perigo considerado pequeno, um perigo brando, vamos falar assim. Lá no artigo 189 são consideradas as atividades ou operações insalubres, aquelas que, por sua natureza, condições, métodos de trabalho, exponham empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Falaremos sobre periculosidade. Já na periculosidade, o trabalhador também é exposto ao risco, mas de uma forma muito acentuada, gerando um risco de morte. O que a CLT prevê em seu artigo de número 193? São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador às seguintes condições: contato com inflamáveis, explosivos ou ainda energia elétrica, roubos a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. A diferença entre os adicionais de insalubridade e periculosidade está exatamente no grau de risco que cada trabalho exerce para o colaborador que está cumprindo a sua jornada de trabalho. Lembrando que os adicionais eles não se encontram, ou é periculosidade ou é insalubridade. Falaremos sobre o adicional noturno. O adicional noturno, também previsto pela CLT, é um adicional para trabalhadores que executam jornadas noturnas, entre 22 horas até 5 horas da manhã. Esse tipo de adicional é uma forma de compensação pelo possível cansaço extra devido pela troca de relógio biológico. Mas vejamos o que a CLT prevê em seu artigo de número 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, a sua remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. A hora do trabalho noturno ela será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Considera-se noturno, para os efeitos desse artigo, o trabalho que é executado entre as 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte. Falaremos sobre Vale Transporte. Obrigatório por lei, desde a sanção da Lei de número 7.619, de 30 de setembro de 1987, o Vale Transporte ele precisa ser pago de forma antecipada para garantir o acesso do colaborador ao ambiente de trabalho, sempre contando com o custo do transporte público. O funcionário dividirá o valor do Vale Transporte com a empresa, sendo descontado até 6% do seu salário. O Vale Transporte ele não conta como salário, por isso ele não pode ser considerado como remuneração. Vejamos o que prevê a lei em relação a esse benefício. O Vale Transporte, concedido nas condições e limites definidos na lei, no que se refere à contribuição do empregador, ele não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos. Vamos falar sobre algumas características do Vale Transporte que é concedido
nas condições e limites definidos na lei, né, no que se refere ali à contribuição do empregador, da empresa. Uma questão importante é que o Vale Transporte ele não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos. O Vale Transporte também não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de fundo de garantia por tempo de serviço. E ainda não se configura como rendimento tributável do trabalhador. Vamos entender qual a diferença então entre os encargos trabalhistas e os encargos sociais. A principal diferença entre os encargos trabalhistas e sociais é que, no caso dos encargos sociais, eles são indiretos. Ou seja, os encargos sociais não são pagos diretamente ao trabalhador, como as férias e o 13º salário, por exemplo. Esse tipo de encargo, ele custeia programas de benefícios e políticas públicas favoráveis ao trabalhador, como INSS e FGTS. Os encargos sociais eles têm um papel fundamental para calcular quanto custa um funcionário para a empresa, pois o pagamento deles também é obrigatório e deverá incidir nos cálculos de gastos do negócio. Falaremos sobre os principais encargos sociais. E o primeiro deles, INSS. O INSS ele é o Instituto Nacional de Segurança Social. Sua função é ser responsável por aposentadorias, licenças, afastamentos e benefícios previdenciários que garantam a seguridade social. Esse é um imposto de pagamento obrigatório e deverá ser descontado do salário do colaborador nas seguintes proporções. Se o trabalhador ele recebe um salário de até 1.302, ele se compromete a pagar até 7,5% do seu salário. Para quem recebe até R$ 2.571, a alíquota é de 9%. Para quem recebe até R$ 3.856, nós teremos uma alíquota de 12%. E para quem recebe até R$ 7.507, uma alíquota de 14%. Falaremos sobre o FGTS. O Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço também é um encargo social com o intuito de proteger o trabalhador em casos de demissão sem justa causa, emergências médicas ou ainda financiamento de imóveis. Como citado lá no início, o FGTS ele equivale a aproximadamente 8% do salário nominal do colaborador e deve ser pago de forma obrigatória todos os meses. Independente de ser pago de uma forma direta ou ainda indiretamente ao funcionário, esses encargos precisam ser calculados pelas empresas com organização e seriedade. As folhas de ponto, controle de jornada são aliados muito importantes no momento de você realizar esse tipo de provisão. O que a empresa precisa saber? Quais são os encargos trabalhistas? Primeiro ponto, adequação à lei. Você já deve saber que as empresas elas precisam cumprir com as leis trabalhistas, mas é importante saber que essas leis são levadas a sério e, em caso de negligência, as consequências são grandes e dispendiosas. Os custos de processos e honorários são grandes, por isso, aproveite os conteúdos aqui no método Mão na Massa para aprender a se prevenir desse problema. Como saber o real custo dos funcionários? Hoje é possível utilizar de várias ferramentas, como controle de ponto, controle de jornada, que otimizam o fechamento da folha de pagamento, fazendo com que o cálculo exato do custo de cada funcionário seja apresentado de uma forma imediata ao trabalhador. A Mota Assessoria, empresa a qual sou fundador, oferece esses e outros serviços que, além de reduzir custos, otimizam o processo operacional. Falaremos sobre saúde financeira. Organização é algo primordial para garantir a saúde da gestão financeira da sua empresa como infoprodutor. Não é possível se gastar mais do que se ganha. Para isso, todas as movimentações financeiras devem ser registradas. Novamente, ferramentas podem ser utilizadas para otimizar a organização interna da empresa, além de otimizar a carga de trabalho de seus colaboradores. Vamos falar um pouco sobre planejamento de orçamento.
Tenha em mente que o planejamento de um orçamento é um pilar para o seu negócio. Independente do tamanho da sua empresa ou dos gastos mensais, ter um planejamento te permite saber qual é a sua real situação, para que dessa forma não haja nenhuma intercorrência que cause danos ao seu patrimônio. Evita demissões e contratações mal planejadas. Você precisa saber o que pode ser feito e o que não pode. Com o planejamento de orçamento citado, você terá condições de saber qual é a sua real situação e de que forma pode dar os seus próximos passos. Quando um colaborador ele é contratado sem planejamento ou com um planejamento errado, você pode perder muito dinheiro. Isso porque, além de causar uma desorganização no seu quadro de funcionários por demissões, também poderá receber sanções jurídicas ou multas trabalhistas em decorrência do não cumprimento do pagamento dos encargos e das leis do trabalho. Agora que você já conhece os encargos trabalhistas e sociais, pode se considerar apto a implementar métodos de organização dentro da sua empresa como infoprodutor. Dentro do método Mão na Massa, você conseguirá se planejar para fazer todos os processos operacionais de uma forma rápida e prática. Também será possível se organizar para ter toda a documentação e pagamentos de impostos trabalhistas em dia, gerando mais lucro, menos desperdício de recursos na sua empresa. Amanhã falaremos sobre como é feito o procedimento de emissão de notas fiscais de vendas para infoprodutores, quais CEFOPs devem ser utilizados no caso das vendas, qual o NCM correto para a venda de produtos digitais, em que caso devemos emitir notas fiscais de serviços. Enfim, se eu fosse você, eu não perderia por nada esse encontro. E eu te aguardo amanhã com mais um vídeo de dicas aqui nesse canal. Falou!